Experimentos em humanos muitas vezes podem parecer obras de um filme de ficção científica, mas saiba que os seres humanos já fizeram muitas abominações em nome da medicina. Conheça nesse vídeo os 10 piores experimentos médicos da história. Em décimo lugar temos o estudo Monstro. Em 1939, os fonoaudiólogos da Universidade de Iowa tinham a teoria de que a gagueira era um comportamento aprendido, causado pela ansiedade de falar de uma criança. Para provar suas teorias, eles tentaram induzir a gagueira em crianças órfãos, dizendo que elas estavam condenadas à gagueira. O experimento foi um fracasso e acabou deixando algumas crianças traumatizadas, ansiosas, retraídas e quietas demais. Em 2007, a universidade pagou 1,5 milhão de indenização. Em nono lugar temos os assassinatos de Burke e Hare. Até meados de 1830, os anatomistas só podiam dissecar corpos de assassinos condenados à morte. Isso levou muitos anatomistas a comprarem os corpos ou roubarem de sepulturas. O dono de uma pensão, William Hare, e seu amigo William Burke mataram mais de uma dúzia de hóspedes de sua pensão e venderam os corpos para o anatomista Robert Knox. Hare se safou graças a um acordo com a polícia, o que fez com que Burke fosse preso por todos os crimes. Em oitavo lugar temos o Projeto 4.1. O Projeto 4.1 foi um experimento realizado nas pessoas das Ilhas Marshall, que em 1952 foram expostos à contaminação radioativa após um teste nuclear no atol de Bikini. Ao invés de serem informados sobre a radiação e serem tratados e estudados, os Estados Unidos preferiram não se pronunciar e esperar para ver os resultados. Durante os 10 primeiros anos, o número de abortos e fetos mortos aumentou consideravelmente, mas logo se normalizou. Algumas crianças sofreram problemas de desenvolvimento ou crescimento, mas somente depois de 10 anos que os verdadeiros males da radiação iriam surgir. O número de crianças com câncer na tireoide estavam acima do normal, e em 1974, quase um terço dos habitantes da ilha desenvolveram tumores. Em sétimo lugar temos o estudo Tuskegee. O estudo Tuskegee foi um estudo em que os médicos estudaram o desenvolvimento da sífilis. Foram usados 399 homens infectados. O estudo consistia em ver o desenvolvimento da sífilis nos infectados e depois comparados com as pessoas saudáveis. O estudo foi feito sem a permissão de nenhuma das pessoas, que foram realizados como cobaia. No final do estudo, apenas 74 pessoas ainda estavam vivas. Em sexto lugar temos o estudo da sífilis na Guatemala. Na década de 40, pesquisadores dos Estados Unidos infectaram com sífilis prisioneiros, mulheres e doentes mentais na Guatemala. Ao todo, pelo menos 1.300 pessoas foram expostas à doença sem saber o risco que corriam. No final do estudo, 83 pessoas haviam morrido. Em 2010, mais de 60 anos depois da pesquisa, os Estados Unidos pediram desculpas pelo experimento, reconhecendo a crueldade que havia ocorrido. Em quinto lugar temos os experimentos cirúrgicos em escravos. O médico Marion Sims, conhecido como o mestre da ginecologia moderna, usava escravo para testar suas experiências cirúrgicas. Ele cuidava de fístula vésico-vaginal, utilizando procedimentos dolorosos e sem anestesia. Há boatos que os procedimentos eram realizados sem a permissão dos pacientes. Em quarto lugar temos o projeto Aversão. Com a ajuda de psiquiatras e capelães, o regime do apartheid da África do Sul se livrou dos homossexuais nas Forças Armadas. Entre 1971 e 1989, muitas das vítimas foram submetidas a castrações químicas e a descargas elétricas com a finalidade de curá-las de sua condição homossexual. Pelo menos 900 homens foram submetidos a cirurgias forçadas de mudanças de sexo. Os homens foram convertidos cirurgicamente em mulheres contra sua vontade e devolvidos à vida civil, sem meios para custear os caros hormônios necessários para manter sua nova identidade sexual. Em terceiro lugar temos o experimento do câncer negro. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética passaram boa parte de seu tempo tentando descobrir se eles poderiam sobreviver a uma catástrofe nuclear, e quanta radiação o corpo humano aguentaria. Entre 1960 e 1971, um radiologista da Universidade de Cincinnati conduziu um experimento expondo 88 pessoas com câncer, pobres e em sua maioria negros, a radiações em todo o corpo. As vítimas apenas foram informadas que receberiam um tratamento que poderia ajudá-las. Em uma hora, eles receberam o equivalente a cerca de 20.000 radiografias. Como resultado, eles sofreram náuseas, vômitos, dor de estômago, perda de apetite e confusão mental. Em 1972, foi divulgado que pelo menos um quarto dos pacientes havia morrido devido à radiação.
Em segundo lugar, temos os experimentos japoneses. Ao longo dos anos 30 e 40, o exército japonês realizou vários experimentos em civis. Estima-se que pelo menos 200 mil pessoas tenham morrido. Entre as barbaridades estavam contaminação por cólera e febre tifoide, pragas espalhadas através de pulgas por cidades inteiras, cirurgiões dissecaram civis vivos removendo órgão um por um até o paciente morrer, civis foram amarrados no gelo para ver quanto tempo aguentariam, e muitas outras barbaridades. A maior parte dos experimentos foram realizados na China. Apesar das atrocidades, ninguém nunca foi punido. Em primeiro lugar, temos os experimentos nazistas. As atrocidades que os nazistas causaram não têm igual. Muitos judeus foram usados em experimentos. Foram realizados vários testes químicos e radioativos em prisioneiros. Inúmeras pessoas morreram nos experimentos de congelamento, aquecimento, pressão e de veneno, além dos experimentos de regeneração, onde as cobaias sofriam fraturas, infecções e amputações. Essas foram apenas algumas monstruosidades que os médicos nazistas realizaram. Muitas outras foram realizadas com pessoas inocentes. Então, qual desses experimentos mais te chocou? Deixe sua resposta aí nos comentários e não se esqueça de deixar sua avaliação positiva. E se não for inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades.